Ai. Em 1992, três garotas estavam indo para uma boate quando pediram carona para dois homens. Não haveria nada de errado caso elas tivessem chegado ao seu destino final. Mas, infelizmente, as três garotas nunca mais foram vistas. Ao menos com vida. Como estão vocês? Eu sou o Bira, para quem não me conhece. Bom, vamos lá. Eram três adolescentes comuns que gostavam de sair para se divertir com os amigos, como qualquer outro jovem da cidade de Alcácer, município da Comunidade Valenciana, na Espanha. Quem eram os homens que deram carona e o que aconteceu com as três garotas? Bom, vamos aos fatos. Vocês vão entender melhor essa história. O desaparecimento que aconteceu em 1992 foi de Antônia Gomes, Desirê Hernández e Miriam Garcia. E deixou toda a Espanha em choque, fazendo render muito assunto na mídia espanhola. No dia do desaparecimento, que aconteceu em 13 de novembro, Miriam, de 14 anos, Antônia, de 15 e Desirê, de 14, queriam ir a uma famosa boate da região. O problema é que elas não tinham como ir à boate. E vocês sabem como são os jovens. Fazem de tudo para conseguir o que querem. Segundo o irmão de Miriam, naquela noite, ela ligou para o pai para perguntar se ele poderia levá-las até a boate. Como resposta, ele disse que não poderia, porque naquele dia ele estava doente. Em vez de desistir de ir para a boate, as três amigas decidiram pegar uma carona. Segundo os relatos de uma mulher que viu as três jovens no dia do crime, elas entraram em um carro branco com pelo menos dois homens dentro. A família começou a ficar preocupada quando a noite foi chegando. Eram três jovens que costumavam chegar cedo em casa, então algo de estranho poderia ter acontecido. A irmã de Antônia, Luísa, já contou em entrevista que no dia do desaparecimento, ela tinha saído do trabalho e chegado em casa por volta das 8h30 da noite. A princípio, ela achou normal, até porque sua irmã podia ter decidido se divertir um pouco mais. Porém, às 9h da noite, a família das três garotas começaram a ficar preocupadas. E às 10h da noite, os familiares resolveram sair para procurar as meninas. O problema é que ninguém sabia de nada. Ninguém tinha visto as meninas. O pai de Miriam foi até a boate, então, e na volta parou na polícia para avisar que a filha havia desaparecido. Um dos policiais disse a ele que eram 11h da noite e que ainda não poderia considerar como um desaparecimento. Bom, no dia seguinte, nenhuma das garotas apareceu em casa. E a polícia começou a investigar o caso. Foi organizada uma equipe de busca com 12 veículos. Vários panfletos foram espalhados pela cidade e foi deixado claro que as meninas não tinham fugido ou desaparecido voluntariamente, e sim que algo estranho tinha acontecido. A polícia começou a vasculhar todos os lugares da cidade, como prédios abandonados e terrenos baldios. Foi então que o pai de uma das garotas resolveu divulgar o caso na imprensa, pois talvez o alarde da mídia poderia ajudar a encontrar as garotas. Enquanto muitas pessoas diziam que provavelmente
As três amigas tinham fugido. Os indícios mostravam que essa teoria era falsa. Desirê tinha arrumado uma mochila para patinar na manhã seguinte. Miriam tinha deixado um cofre com uma boa quantidade de dinheiro dentro. E Antônia tinha dedicado uma música no rádio a uma amiga que ela encontraria no dia seguinte. Depois de tomar conhecimento do caso, a mídia causou um verdadeiro alvoroço em toda a Espanha. Desde o primeiro momento em que o pai de uma das meninas entrou em contato, começou-se uma disputa entre os meios de comunicação sobre quem traria mais detalhes sobre o caso. Muitas equipes de filmagens foram para Alcácer, o que deixou os 8.000 habitantes um pouco assustados. Os pais das garotas, parentes e até amigos foram entrevistados. O desaparecimento deixou os adolescentes da cidade aterrorizados. Se antes era comum pegar carona para sair e se divertir, esse hábito se tornou perigoso depois do acontecimento. O destino das adolescentes foi descoberto no dia 27 de janeiro de 1993. Depois que 2 apicultores encontraram um braço saindo do chão na zona rural de La Romana. O que eles encontraram foi um relógio saindo do chão. E dava para ver os ossos do antebraço, já que a mão tinha sido arrancada. Ao chegar no local, as autoridades escavaram a área e encontraram 3 corpos. Horas mais tarde, os corpos foram identificados como sendo das adolescentes desaparecidas. As meninas tinham sido sequestradas, estupradas e torturadas. Uma delas teve até um mamilo arrancado, o que mostrava que os criminosos agiram com requintes de crueldade. A imprensa anunciou a descoberta dos corpos antes mesmo de alguns membros das famílias serem avisados. A mãe de Miriam, por exemplo. Ela ficou sabendo que a filha tinha sido encontrada pela televisão. Perto dos corpos, as autoridades encontraram outros itens, incluindo uma luva, binóculos, 3 cintos e peças de roupa. Eles também encontraram um documento de alguém que tinha sido tratado em um hospital na região por ter uma doença venérea. Alcácer se tornou palco da exploração de dor das famílias. Jornalistas comentaram cada detalhe dos crimes e detalharam o estado dos corpos quando foram encontrados. Imagens e até depoimentos foram publicados. Os apicultores que encontraram os corpos também foram entrevistados para falar sobre o crime. E responderam perguntas sobre o estado dos cadáveres na presença de vários familiares das garotas. Os investigadores, então, encontraram 2 suspeitos, Antônio Anglès e Miguel Ricard. O nome do irmão de Antônio, Anglès, constava no tal documento que foi encontrado perto dos corpos. E desde que ele se tornou suspeito, Antônio Anglès passou a evitar a polícia. Na verdade, ele simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. Ao questionar a família do suspeito, foi dito que ele era um homem diferente. E até a irmã de Antônio disse que não duvidaria que fosse ele o assassino, já que ele não costumava ter empatia por ninguém. Porém, um suposto cúmplice de Anglès, Miguel Ricard, foi preso. Durante o interrogatório, Miguel Ricard se colocou na cena do crime e apontou Antônio como o culpado dos 3 assassinatos.
Ele fez uma série de declarações sobre como tudo tinha ocorrido na noite do crime, confessando que foram eles que deram carona para as garotas. Segundo as autoridades, os criminosos levaram as garotas para uma cabana da região, onde as amarraram, agrediram sexualmente e, por fim, Antônio deu um tiro na cabeça de cada uma delas. Ricard depois até tentou negar sua participação nos crimes, dizendo que deu as declarações depois de ser espancado e coagido pela polícia. O pai de Miriam também teve dúvidas da versão das autoridades sobre o crime, afirmando que Ricard era apenas uma espécie de laranja que foi preso para livrar os verdadeiros criminosos. Ele iniciou sua própria investigação, que para ele tinha evidências de que as meninas podem ter sido mortas e torturadas por oficiais do alto escalão. Bom, mas as autoridades discordaram. Por fim, Ricard foi condenado a 170 anos de prisão, mas foi libertado em 2013. Antônio Anglés nunca mais foi encontrado e permanece sendo fugitivo da polícia até hoje. A cobertura midiática do crime foi muito criticada, pois se aproveitaram da dor dos familiares e amigos das vítimas, convertendo a tragédia em um espetáculo público. O caso que chocou a Espanha continua sendo um símbolo da luta contra a violência à mulher. Principalmente pelo fato de muita gente ter dito que a culpa era das garotas por terem aceitado a carona. Jovens meninas. Lamentável, não é? Mulheres, se cuidem. Bom, nos vemos em breve para mais um caso. Até mais.